Olá a todos e todas, o meu nome é Ramon. Hoje venho aqui por meio desse vídeo para mostrar uma ferramenta por enquanto em construção, mas que já está na internet. Vou divulgar o link aqui dessa ferramenta de estudo, que é do capítulo 6 do UDRID. O capítulo 6 do UDRID é um capítulo interessante. É um capítulo que os cursos que estudam econometria, às vezes engenharia de produção, contabilidade, tem uma disciplina análoga, e economia estudam isso. É, são, então, e essa disciplina é uma disciplina muito interessante também para concurso, que há também alguns concursos que cobram essa coisa. Inclusive, esse capítulo 6 do UDRID, ele tem uma demanda para concurso, até mesmo por ele trabalhar por questões aqui fundamentais para a modelagem. Que questões são essas? Né? Esse capítulo ele começa a trazer que manter essa história do método dos mínimos quadrados, que é um método linear nos parâmetros, mas trazer que nas variáveis, às vezes nós podemos sim, né, fugir dessa questão da linearidade nas variáveis e trabalhar com variáveis exponenciais, e trabalhar com variáveis e trabalhar com termo quadrático, e trabalhar com polinômios, né? Então, eu não necessariamente preciso de apenas... eu posso sim fugir da função de primeiro grau. Eu não lembro se a gente estudou lá na escola, no ensino médio, a função de primeiro, a função de segundo. Até então, nós estávamos aqui em MQO estimando modelos que se assemelhavam àquela função de primeiro grau, a uma reta. Mas também podemos trazer para esse método de estimativa do mínimo quadrado funções quadráticas, polinômios, e podemos também aplicar o logaritmo numa função exponencial para que ela se aproxime mais de um comportamento linear, que em log você pega ela pela variação. Tá? Agora, quando que eu devo fugir dessa equação de primeiro grau para colocar um logaritmo? Quando que eu devo fugir disso? Será que porque nós sempre temos que pensar na parcimônia? A parcimônia é o quê? Eu tenho aquele número de parâmetros que descrevem a variável. Eu não tenho nem menos nem mais, eu tenho aquele ali, sabe? E aquele número de parâmetros é suficiente para explicar. Se eu colocar mais, seria desnecessário. E se eu tirar, eu estou tirando também explicabilidade. E às vezes isso acontece quando o modelo é todo de primeiro grau, as variáveis. Mas às vezes isso acontece quando você inclui o termo quadrático. Às vezes isso acontece quando você coloca o log numa variável exponencial. E quem é o divisor de água disso? Nós vamos ter o teorema de Gauss-Markov, e depois a estatística T, né, que faz que o beta é estimado menos o beta da hipótese nula sobre o erro padrão do beta estimado. Estou trabalhando aqui com betas amostrais, né, estamos trabalhando com função T, não com a população alvo inteira, mas uma amostra tirada da população alvo, e você infere, você faz essa inferência do beta com uma amostra, né, que representa uma população alvo. O divisor de água, para ver se eu posso sair do primeiro grau e posso colocar o logaritmo do modelo,
É o valor T das estatísticas desses coeficientes que virão por meio dessas variáveis que passarão por essas manipulações. Tá? E aí eu vou ver esse coeficiente, o divisor de água, o coeficiente acaba sendo, então, como a hipótese, o beta zero, a hipótese nula é zero, o coeficiente, o valor T acaba sendo o que? A proporção que o coeficiente é em relação ao seu erro padrão. Se o coeficiente é o dobro do seu erro padrão, se o coeficiente ou ele é 1,65, seu erro padrão, aí nós podemos dizer que às vezes aí tem que olhar o tipo de teste que está olhando, se é o bilateral ou se é unilateral. Se é bilateral, é as duas áreas, né? Então o limite ali acaba sendo 1,96. Se é unilateral em módulo, seria 1,65. Se tiver uma boa hipótese para jogar para o unilateral. Mas, em qualquer coisa, o critério para definir isso será a estatística T. Porque essa variável que você está colocando aqui no modelo, você está trazendo para o modelo, né, o valor T, você vai olhar na tabela, ele vai te dar a probabilidade de erro do tipo 1. Que probabilidade é essa? O erro do tipo 1 é o erro de rejeitar a H0, sendo H0 a hipótese verdadeira. É a única coisa do erro do tipo 1 é isso. E nesse caso, eu coloco H0 o quê? O erro do tipo 1 é o mais grave. Então, em H0, eu preciso colocar a hipótese mais perigosa de todo o estudo. A hipótese mais perigosa para nós é que o coeficiente é zero. Por quê? Se o coeficiente é zero, vamos lá na reta. Se o coeficiente é zero, então ele tem a hipótese ser zero. Então ele passa de um intervalo que vai do negativo e positivo. Toda vez que a hipótese do coeficiente ser zero é aceita, eu convido a você a olhar o intervalo de confiança desse coeficiente. Você sempre vai ver que quando o valor P dele é muito alto, ou seja, a probabilidade de rejeitar H0 sendo ela verdadeira é alta, o intervalo de confiança é muito amplo e vai do negativo para o positivo e passa do zero. Ou seja, aquela relação pode ser negativa, pode ser positiva, pode ser zero, ou seja, aquela relação é completamente aleatória. Isso acontece quando o erro padrão ele é muito próximo do coeficiente ou ele é acima do coeficiente. Quer dizer, tem um erro muito grande ali naquele coeficiente padrão. Agora, quando o coeficiente é superior ao erro padrão, é aqui nós vamos com 2. 2 ele fica aqui no teste B-countdown, tá? Diagnóstico, rejeita-se H0, 5% de significância. Olha o valor P, a probabilidade de 4%. Aqui no teste nós estamos aceitando 5% de probabilidade de rejeitar a hipótese zero sendo ela verdadeira. 5% a gente aceita. 1% a gente aceita. De 6 a 10 precisa de justificativa. Sabe? Agora, às vezes, olha o que acontece. Vamos supor, tem eu achei lá que a minha coisa é 1,65.
A 10%, 1,65, 9, olha, muito maior, então não rejeito H0. Mas eu tenho a hipótese que esse efeito ele é positivo. A hipótese, a teoria fala que esse efeito é positivo. E eu quero, então eu vou para o teste unilateral à direita. E aqui, olha, o diagnóstico do teste de resultados rejeita-se H0 a 5% de significância. O valor P calculado é 0,0495, que é menor ou igual a 0,05. Isso significa que a estatística T caiu dentro da área sombreada de rejeição, coeficiente estatisticamente significativo. Então, se eu mudasse esse teste com essa hipótese de que o coeficiente é, em vez de, porque aqui qual que é a diferença? No teste bicaudal, nós estamos testando a hipótese de que do coeficiente ser zero contra a hipótese dele ser diferente de zero. Ele pode ser positivo, pode ser negativo. Aqui no teste unilateral, não. Nós estamos testando o quê? A direita. A hipótese dele ser zero, nula, contra a hipótese alternativa dele ser maior que zero apenas. Então, nós estamos pegando só essa área aqui. Mas nós temos uma hipótese assegurada e forte para fazer isso. Tá? Então, é o que nós vamos fazer. Quando que vamos manter o coeficiente? Se a hipótese, se eu tiver um limite aqui de 5% de erro do tipo 1, de probabilidade de cometer o erro do tipo 1, ou seja, de rejeitar que o coeficiente é zero, sendo ele zero. Tá? Agora, e aí, assim nós vamos definir. E às vezes, quando eu tiver alguma hipótese, alguma coisa forte sobre esse coeficiente, eu vou ver se eu posso fazer o teste unilateral. Se a hipótese alternativa é que ele é menor, eu faço o teste unilateral à esquerda. Vamos supor que eu já tenho hipótese que ele é menor que zero. Eu faço o teste unilateral à esquerda ou então posso fazer à direita. Lembrando que o que está mudando aqui é a hipótese alternativa. O teste bilateral, a hipótese aqui você vê que não passa. Aqui no teste bilateral teria que ser aqui para poder passar, né? O limite é maior, porque é como se pegasse as duas áreas, tá? No teste bilateral. Por isso que a área fica maior e para você chegar em 5%, às vezes é mais difícil. Ah, então eu posso roubar? Só se tiver uma hipótese. Isso não é roubar. Se você tem uma hipótese que o teste é negativo. Tem uma hipótese consolidada. Entendeu? Então, eu tenho essa hipótese consolidada, então eu achei esse valor T aqui. Você não está roubando Então, como tem uma hipótese consolidada, ela a 5% né? Eu tive um valor P de 4,95%. Então, temos aqui exemplos do livro. Dá para você estudar, por exemplo, o exemplo 2, equação estimada e contexto. Modelo relacionando o logaritmo do preço de imóveis com o número de cômodos e o seu termo quadrático. Então, olha, como interpretar o sinal negativo do termo linear e o sinal positivo do termo quadrático. O termo linear negativo
né, demonstrando e o termo positivo aqui seria, se você pensar aqui na parábola, isso aqui é como se fosse uma parábola, né? Mas quem acompanha o termo quadrático é o valor positivo. Então é uma parábola de concavidade voltada para onde? Né? É uma parábola com a concavidade voltada para cima, né? Então a curva cai e depois sobe. Como interpretar o sinal negativo do termo não sinal positivo? O coeficiente e o termo quadrático significa o efeito para valores baixos de cômodo para valores baixos, o efeito marginal é negativo. O termo linear domina, indicando uma inesperada queda inicial no preço com acréscimos até atingir o ponto de inflexão. Tá? Até um ponto de inflexão que a partir dali ele sobe. Né? Vamos ver se é isso? Correto. Sinal negativo indica efeito decrescente para pequenas quantidades de cômodos antes de inverter. E depois se inverte, depois desse ponto. Tópico cálculo do ponto crítico. Utilizando a forma do vértice da parábola, qual é o ponto crítico onde a curva atinge o valor mínimo? Aproximadamente 4, que é derivando também igualando a zero. Tá? Calculando, você faz para achar o ponto mínimo nesse caso, você pode fazer essa forma que fez a forma do vértice, ou derivar e igualar a zero. Tá? A significância estatística do termo quadrático. O coeficiente do termo quadrático com erro padrão, tá? O que resulta numa estatística T de 4. O termo quadrático é estatística com certeza, muito maior que 2, assim, né? Acima do limiar crítico, o termo quadrático é altamente. Esse T, esse 4 estaria onde aqui? Se vamos pegar aqui o teste igualdade, se tem 4 aqui, olha, muito aqui, muito na área. Aqui aceita H0, aqui nessa sobreada rejeita H0. Então tá extremamente agitante, né? Olha o valor P, a probabilidade de cometer o erro do tipo 1 tá indo para 0. Então, não fiz a conclusão. Então, esses são exemplos do livro. Estou aqui discutindo o exemplo 6.2. Tem também o exemplo aqui 6.43, que é feito uma estimativa e depois usa-se aqui no final esse fator de correção dessa previsão. Tem toda uma explicação, o coeficiente do ano. Aqui tem mais ou menos, tem como é estimado esse coeficiente, tá? Aqui, como que por meio do R quadrado, né, quando é possível comparar, tá? E aqui tem um teste para ver se o aluno está antenado com a disciplina, para ver se o aluno tem, antes de fazer, tem tipo um diagnóstico, sabe, que o aluno faz, né, para poder ver o grau que o aluno está desse capítulo. É um diagnóstico, é um teste, ele vai te dar uma nota. Eu vou escolher qualquer, não vou fazer, não, ele te dá uma nota aqui, depois se você quando finalizar. Agora não fiz, nível suficiente, abaixo assim, altamente recomendado, uma revisão profunda, e ele te explica mais ou menos. Eu, como não coloquei nada,
ele não deu zero, mas ele te dá a sua nota. Tá? Então nós vamos aqui, tá na prova.